Eu sou filho de portugueses. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 6 netos, eu tenho 2 bisnetas. A minha família começou no Brasil com o meu irmão Armando. A minha irmã mais velha ainda nasceu em Portugal. Eles vieram para cá com ela e eles começaram a vida deles aqui. Eu estudei no Colégio do Carmo, depois eu fui para a faculdade para o Colégio Estadual Paz de Carvalho, para fazer um pré, que era obrigatório a gente ter. E, na verdade, eu não queria fazer direito. Mas o que é que nós tínhamos? Direito, engenharia, medicina, não sei o que, não sei o que lá. Eu digo, bom, direito é o que vai me valer mais e eu fiz direito, mas certo de que eu não iria advogar nunca. E não advoguei. E fui receber meu diploma 10 anos depois, só 10 anos depois, quando eu me dei conta de que eu poderia até perder o meu diploma. Aí eu fui e fiz o exame da ordem, etc., mas nunca advoguei, nunca assinei um documento como advogado, nem nada, não sou. Eu sou apenas um bacharel em Direito. Na verdade, o que eu queria ser era jornalista. E do jornalista eu mudei depois para publicidade. Nesse meio tempo eu tive um emprego minha madrinha me arranjou um emprego no Banco Moreira Gomes, que depois eu ia fazer uma campanha para eles. E eu recusei, disse, eu não quero ser bancário, não vou por aí. Eu me dediquei de corpo e alma ao jornalismo. Realmente o que eu queria ser era repórter. Não era redator, nada disso, era repórter mesmo, ir atrás da notícia, descobrir as coisas, ver onde é que elas estavam. Eu gostava disso, desse tipo de reportagem que exigia da gente, que puxava, que obrigava você a ir atrás, a descobrir, a movimentar. E daí para a propaganda foi um pulo. Mas eu faço isso por gosto, eu nunca fiz isso pensando em dinheiro, em resultado, em ganhar e dizer, eu vou ficar rico fazendo. Nunca me interessou isso, eu nunca pensei nisso. E digo, isso não é para fazer, sei lá, para me promover. Digo isso porque é verdade. E quem me conhece muito de perto sabe que é assim. Eu fazia por gosto, por prazer, porque eu gostava daquilo, como hoje eu gosto de propaganda. Eu diria, do meu ponto de vista, uma das minhas virtudes é que eu sou uma pessoa sempre indignada com tudo aquilo que está errado, com tudo aquilo que se faz de mal, com tudo aquilo que é desrespeito à opinião pública, ao povo. Eu tenho uma grande indignação com os erros, com as falhas e com o desserviço, com o desamor, com tudo isso. Eu sempre fui fiel e dedicado ao meu trabalho. Talvez essa seja uma característica minha, não sei se é uma virtude. Eu sou aquela pessoa que também preocupada, interessada e amante de Belém e do Pará. Eu tenho trabalhado, tenho criado, tenho feito muitas campanhas ao longo desses anos todos que eu estou na comunicação, em favor das coisas da terra, seja de Belém, seja do Estado. Eu comecei com 16, 17 anos, repórter. Era a minha grande paixão, era o jornalismo. E eu fui pedir emprego e trabalhei alguns meses sem receber nada. Naquela época isso era possível, mas trabalhei alguns meses sem receber nada, até que tive minha carteira assinada. Comecei nos Diários Associados, no jornal A Província do Pará, do Assis Chateaubriand. E fiquei lá por muito tempo. Naquela época, como a gente ganhava muito mal quando começava a ganhar, a gente tinha que ter um outro emprego. Eu tinha um emprego, então consegui um emprego também de redator de debate, na Câmara Municipal de Belém. Nesse tempo, lá na Câmara Municipal, eu dava um expediente inteiro e a verdade é que a gente não tinha muito o que fazer. Como não tinha muito o que fazer, eu levava da província para lá as revistas que a província recebia, que eram revistas de comunicação, de imprensa, de propaganda, etc. Foi aí que eu comecei a me interessar pela propaganda. Na fase jornalística, eu fiz
o melhor e maior jornalismo investigativo que se podia fazer, que era normal fazer. Naquela época, Belém era um aeroporto, era uma parada obrigatória nos voos entre a capital do país, Rio de Janeiro, e os Estados Unidos. Todas as pessoas importantes que vinham ao Brasil paravam em Belém. Todas as pessoas importantes que iam para os Estados Unidos paravam em Belém. Então, em função disso, eu com 16, 17 anos estava entrevistando aqui os presidentes da República. Da mesma maneira, os americanos, quando vinham ao Brasil, como o Truman, como Eisenhower e outros, paravam em Belém antes de prosseguir viagem. E eu fiz uma quantidade enorme de reportagens, não apenas essas do aeroporto, mas as coisas aconteciam em Belém. Eu entrevistei, por exemplo, um frade italiano que era o capelão do cemitério onde foi enterrado Mussolini, e ele foi uma das pessoas que enterrou Mussolini naquele cemitério, que foi uma coisa muito neurótica, muito nervosa. Enfim, foram muitas histórias aqui e culminou na minha carreira com a entrevista ao Einstein em Princeton, nos Estados Unidos. Lá ele deu declarações interessantíssimas, inclusive falando em Terceira Guerra Mundial, falando em paz, e me assinou, autografou o meu passaporte da época. A entrevista saiu aqui no Brasil, na Manchete, que era a revista que eu era correspondente, mas eu tive autorização para colocar na província do Pará, que eu ainda trabalhava aqui. Saiu também, aí já foi reproduzido por outros jornais. Teve uma repercussão muito grande. Eram diferentes reportagens, né, diferentes matérias que a gente escrevia. Desde entrevistar um presidente da República, até um criminoso, passando pelo padre lá que enterrou Mussolini, e outras histórias, mas foram muitas histórias. Terminando o meu tempo na província do Pará, depois é que eu soube que eu estava terminando. Eu não estava interessado em terminar, mas eu comecei a ver que havia necessidade talvez houvesse necessidade de ir por outro caminho. Uma ideia que eu tinha era de ir para o Sul. E eu tive convite para trabalhar na revista Visão, que era a Veja daquela época. Mas eu era recém-casado. E a minha mulher não aceitou a ideia de se mudar para São Paulo, era para São Paulo. De hipótese alguma ela não aceitou. Eu disse, bom, então não vou. Se eu tivesse ido, teria feito um caminho, uma carreira no jornalismo. Então aí eu disse, eu tenho que pensar em outra coisa, mas não queria sair muito do caminho que eu estava trilhando. E foi quando, conhecendo aquelas revistas que iam lá, como eu disse, para a redação da província, eu comecei a achar interessante o mundo da propaganda. Aí comecei a comprar livros sobre propaganda. E aí um dia eu conversando com Avelino Henrique dos Santos. Avelino Henrique dos Santos era o herdeiro da Rádio Clube do Pará. O pai dele ainda era vivo. Que era a única emissora de rádio daqui. Então nós tínhamos os jornais, tínhamos uma rádio, a Rádio Clube do Pará, PRC5, e ainda não existia televisão. E conversando com o Avelino, também estava com a mesma ideia da propaganda. Digo, então vamos fazer uma agência nós dois aqui. Então era eu com a minha experiência de jornal, ele com a experiência dele de rádio. E aí nós fizemos a Santos Mendes Publicidade Limitada, em 56, até 60, 61, quando nós nos separamos, amigavelmente. A Santos Mendes ele transformou em SM, Publicidade, e eu fiz a Mendes. Então, quando eu comecei em 61, na verdade, eu já tinha 5 anos antes de trabalho em publicidade. E foi aí a Santos Mendes que foi a grande pioneira da publicidade, do negócio da propaganda aqui na região amazônica, não só aqui. Pioneirismo esse que depois nós desenvolvemos e aumentamos e crescemos com a Mendes. Quando eu comecei, nesses anos 50, 50 e pouco, as grandes agências do Brasil eram todas estrangeiras. Depois, mais recentemente, as grandes agências eram brasileiras. E agora estão voltando a ser as estrangeiras. Me lembro que no início da Mendes, nós não tínhamos um diretor de arte. Então eu trouxe um do Rio de Janeiro,
que me foi indicado, mas que, por ser bom, não era excepcional, mas era bom, ele tinha um salário caro. Ele veio para cá ganhando mais do que eu, ganhando mais do que Avelino. Então, o nosso primeiro empregado ganhava mais do que nós. E aí nós passamos por uma porção de formatos de materiais de propaganda. E aí faz parte do nosso pioneirismo. Nós fomos a única agência do Brasil que já teve na sua folha de pagamento um gráfico. Eu me transformei logo em redator de propaganda. Como eu lia muito os livros de propaganda e as revistas de propaganda, então já fui adquirindo uma noção, eu fui aprendendo de que maneira deveriam ser feitos os anúncios, deveriam ser trabalhados, criados, etc. A primeira campanha de todas que nós tivemos foi, de tanto a gente dar notícia em jornal, a gente precisava se tornar conhecidos, precisava que o mercado soubesse que existia uma agência de propaganda aqui, a gente divulgou muito isso. Como eu vinha de jornal, e o meu sócio na época vinha de rádio, tinha o jornalismo também, nós divulgamos muito. Então a primeira pessoa que apareceu lá espontaneamente era o dono de uma fazenda de coco anão. Então ele me disse, eu tenho não sei quantos mil cocos anães lá comigo, eu não consigo vender, eu não estou vendendo porque estou produzindo cada vez mais e tem menos, eu preciso vender isso. Então vocês vão fazer uma campanha para mim. E nós fomos fazer a campanha. O que é coco anão, para que serve, o que é que se faz com aquilo. A nossa primeira campanha, na verdade, foi uma ação, concurso de reportagem. Abrimos para os jornalistas escreverem sobre coco anão, para premiar as melhores histórias. Bom, a primeira estratégia era essa. Aí nós descobrimos coisas interessantíssimas. Um deles descobriu que na Segunda Guerra Mundial a água do coco anão era usada como soro pelos japoneses. Saiu muita história porque os jornalistas estavam interessados em concorrer e ganhar. Surgiu muita história. No fim, nós fizemos um pequeno anúncio. Aí um dia o nosso amigo Ferreira volta lá no nosso escritório. Ele disse, olha, eu vim aqui para agradecer a vocês. Na onda da venda do coco anão, eu acabei de vender a fazenda por um belo preço. Essa foi a primeira história que surgiu, então, de uma solução atípica, digamos assim, de quem está no mercado, está iniciando e a gente ainda não sabia, não tinha ideia de como fazer, mas entendemos que esse concurso de reportagem era a solução e foi. A Mendes ainda nasceu antes da televisão no Pará. Tanto que o primeiro comercial que foi ao ar na televisão paraense, que foi na TV Marajoara, foi um comercial da Mendes. Eu lutei por isso, para ser o primeiro comercial, e foi. Estamos ligados à história da televisão até por isso. Então, nós assistimos o lançamento da televisão aqui. Os comerciais eram produzidos na bitola de cinema, 35, eram reduzidos para 16, e era com esse comercial em 16 milímetros que a gente colocava na televisão. E nos anos 60, 70, nós usávamos constantemente para apresentar os nossos comerciais aos clientes, quando eles eram produzidos para aprovação final. E era também por ela, com o uso dela, que a gente tomava conhecimento da produção final, que a gente ia aprovar com alteração, sem alteração, etc. Então, isso aqui era o nosso trabalho, era o nosso dia a dia, essa máquina. Eu estou negociando a digitalização de tudo isso para salvar 50 anos de história da propaganda que nós temos aí, não é? Nós sempre nos preocupamos com uma coisa na Mendes, que foi a imagem local, a cor local, o cenário daqui, as pessoas, os hábitos, as palavras, os costumes. Sempre tivemos isso. Agora, procuramos os nossos caminhos próprios de soluções, de ideias, de criatividade, né? Enfim, de não ser repetitivo, não fazer o que se faz lá fora,
não ficar olhando só o que faz o americano, que até certo ponto, no início nosso, pelo menos o nosso padrão, a nossa referência era a publicidade americana, mas nós procuramos criar a nossa aqui e sair por caminhos diferentes. Ao longo desses 53 anos, nós criamos algumas marcas importantes aqui no Pará. Por exemplo, nós criamos um Guaraná chamado Guaraçuco. Esse foi o refrigerante que maior sucesso aqui no Pará. Outro sucesso de marca que nós criamos foi o da Paraense Transportes Aéreos. A Paraense era uma empresa que nasceu da necessidade que tinha um frigorífico de transportar carne de Goiás para Belém, numa época que nós não tínhamos a produção de carne que nós temos hoje no Pará. O avião, para fazer só aquilo, era muito pouco, estava mal, como é que se diz, mal dimensionado. Que o ideal é que o avião também transportasse outras cargas. Daí surgiu a ideia da Paraense. Logo no início, eles nos procuraram, nós começamos a trabalhar com eles, e aí começamos a criar uma campanha de marca. E a companhia, a Paraense, que era uma companhia regional, de repente se transformou na companhia que mais cresceu no Brasil naquele período. Nós trabalhamos para a Festa do Círio há 12 anos. Há 12 anos nós fazemos o cartaz do Círio. Esse trabalho significa, primeiro, o desafio do cartaz do Círio. Você tem um cartaz que você já tem um tamanho marcado. Além de já ter aquele tamanho, é obrigação que a imagem da Nossa Senhora de Nazaré domine, apareça no seu total. Antigamente não era exatamente assim, mas ultimamente tem sido assim. E nós temos pouca coisa a colocar ali. Então, o nosso grande desafio é encontrar uma maneira diferente de ano para ano, que valorize o cartaz e que não repita o ano anterior nem os outros anos. Além disso, nós fazemos todas as outras peças que precisa para a festa, que são muitas cartilhas, é uma quantidade enorme de material. E esse cartaz do Círio tem uma outra curiosidade. Ele tem a maior tiragem de um cartaz religioso no Brasil. E talvez no mundo. São 880 mil exemplares, é a tiragem do cartaz. Nós recebemos, na verdade, mais de 700 premiações. A primeira aconteceu pela necessidade que nós tínhamos de trabalhar com fornecedores do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um escritório no Rio. E o chefe do escritório lá, o profissional que nos atendia, sem eu saber, sem pedir licença, inscreveu a campanha da Paraense num concurso que era realizado então pelo Jornal do Brasil. E essa campanha foi premiada. Foi quando ele, então, me informou. Aí é que nos chamou a atenção, porque eu comecei a sentir que o prêmio começou a dar um outro status para nós. Eu comecei a sentir que aquilo era muito, muito importante. Era como se fosse um aval, um endosso. Era uma maneira de pôr à prova o nosso trabalho. Era uma maneira também de a gente se credenciar no mercado. Nós temos algumas marcas interessantes. Por exemplo, o prêmio, começando pelo Brasil, o prêmio Caboré, que é o prêmio de agência do ano, que é um concurso feito pela revista Meio Mensagem há uns 20, 30 anos. Nós somos a única agência fora de São Paulo a ganhar esse prêmio. O Ar Diretos de Nova York, que é o mais famoso anuário de propaganda, ele passou, sei lá, uma boa parte da vida, eu acho que uns 40 anos, em que ele não aceitava inscrição de nenhuma agência fora dos Estados Unidos. Até que um dia aceitou. Nesse dia que aceitou, o primeiro anuário que saiu com peças de fora, a única agência brasileira que aparece lá premiada é a Mendes, com 2 peças do Hotel Hilton. Foi a primeira a ser premiada lá. Olha, eu atribuo o seguinte. Primeiro,
Criatividade. Nós procuramos ser criativos sempre. E cada vez mais, exigindo de nós essa criatividade. Nós mesmos nos exigimos. Segundo, seriedade. Nós levamos isso muito a sério. Muito a sério mesmo. Com muito respeito ao cliente, com muito respeito ao povo, ao consumidor. Total respeito ao consumidor. Eu bloqueio certas ideias, eu evito outras, que eu quero respeitar principalmente o consumidor e o nosso anunciante, nosso cliente. Quantas e quantas pesquisas nós temos feito por nossa conta? Coisas que nós entendemos que devem ser pesquisadas, mas nós não temos verba para pesquisa. Nós temos vários exemplos aqui de pesquisas que nos deram luzes, nos deram caminhos certos, que de outra maneira a gente não descobriria. Olha, eu acho que nós fomos muito importantes, sim, porque na verdade nós lançamos um negócio da propaganda aqui, negócio de agência de propaganda aqui. E trabalhamos muito pelo desenvolvimento da propaganda. A prova são esses prêmios conquistados em certames de publicidade. São mais de 700, mais de 200 são internacionais, desses mais de 700. A prova é que nós puxamos a criação de outras agências. Muitas nasceram de pessoas que trabalharam aqui, que saíram e fundaram a sua agência. E além disso, preocupados com o mercado, nós ainda fizemos a fundação do Sindicato de Agências de Propaganda. Nós fizemos a fundação da primeira associação de propaganda do Pará, que depois deu origem ao sindicato. Fundamos o capítulo paraense da Associação Brasileira de Agências de Propaganda. Então, nós temos aí eu acho que fizemos um trabalho que não só para nós, mas para o mercado como um todo. Ele nasceu desse empuxo que nós demos lá atrás, em 1956. Nós temos no Pará 116 agências. É um número muito grande, porque o mercado não é tão grande assim, a verdade é essa, não é. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que as escolas de comunicação nos beneficiaram muito, colocando no mercado profissionais especializados na nossa área, né? O profissional de comunicação é aquele que está vindo já pronto. Ele só não tem experiência, ele saiu da escola, tudo bem, mas ele tem um embasamento para poder trabalhar na agência. Muito melhor hoje do que era. Agora, quanto ao mercado, é isso. Eu acho que não é que tenha muita agência para pouco mercado. Eu acho que o mercado precisa desenvolver. Nós temos que desenvolver. É um trabalho grande que as próprias agências têm que assumir também. Aquele cartão que está bem ali, com a letra do Carlos Drummond de Andrade. Para o Drummond, eu disse, eu tenho que procurar um amigo que seja amigo do Drummond, porque senão vai ser a mesma coisa, eu não vou conseguir. Haroldo Maranhão foi a pessoa. Falei com Haroldo. Haroldo, te das tanto com o Drummond. Eu quero uma poesia dele para fazer um cartão da Mendes. Mas uma poesia, eu quero que ele me dê autorização. O Haroldo foi lá com o Drummond e o Drummond escreveu um poema novo para nós. O próprio punho mandou, tá aí. Depois eu mandei o cartão para ele e aí ele ainda me mandou um bilhete, também à mão, dizendo que o cartão tinha ficado joia gráfica. Joia era uma palavra da época. As coisas muito bonitas, muito bacanas, eram joia. Então tinha ficado joia gráfica. Olha o povo peneruá, olha o povo